Aparece aí para vocês a apostila? Sim. Sim? Então, essa apostila, conforme eu mencionei na quarta-feira, ela servirá para todo o ano de 2021, tá? Até o ano passado, era Química Farmacêutica 1 e no segundo semestre, Química Farmacêutica 2. A partir deste ano, a disciplina mudou de nome, né? Então, no primeiro semestre é Química Farmacêutica e no segundo semestre é Síntese e Planejamento de Fármacos, tá? Então, é só esse detalhe, mas, enfim, a apostila é essa. Meu, a Renata é foda, é só eu falar. Aí. Mesmo que a gente tivesse lá na faculdade, né, em aula presencial, além de acompanhar a aula usando a apostila, eu preciso também que vocês tenham um caderno, né, onde anotar coisas que eu falo, coisas que eu explico, que às vezes não dá, não tem espaço para anotar na apostila, tá bom? Então, vamos lá. Química farmacêutica, também chamada de química medicinal, química terapêutica ou farmacoquímica. Tá? Se vocês olharam a bibliografia que tem lá no final do plano de ensino, o livro adotado, né, no qual eu utilizo para fazer essas aulas, é o livro do Corokovas, né? Andrejos Corokovas é o autor. É o livro mais completo que a gente tem aqui no Brasil. Tá? Corokovas faleceu já, acho que em 96. Ele era professor de Química Farmacêutica da USP, e ele escreveu esse livro, que é um livro bem grosso, um livro enorme, e que é o livro mais utilizado nos cursos de farmácia pelo Brasil. Tá? Esse livro, pessoal, só para vocês terem uma ideia, ele é de 1988. E desde a morte dele, ninguém mais fez uma atualização, né? Lançou uma segunda edição desse livro. Eu já até me informei na editora, a editora até me deu um livro, né, um exemplar para professor, e não tem um segundo volume, uma segunda edição desse livro. Infelizmente, né, a gente continua tendo. Mas, apesar de ser um livro antigo, né, que já foi lançado há muitos anos, ele é um livro excelente. Tem um outro livro na bibliografia de vocês que chama Química Medicinal. Tá? Eu também tenho esse livro. É um livro nacional, ele foi escrito por um professor lá do Rio de Janeiro, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, só que esse livro é muito mais restrito do que o do Corokovas. O professor Eliezer Barreiro, que escreveu o livro Química Medicinal, ele acabou escrevendo um livro muito voltado para as pesquisas dele. Tá? Enquanto que o livro do Corokovas ele é enorme, ele abrange todas as classes terapêuticas possíveis e imagináveis tem no livro dele. Tá? Inclusive, como eu falei na quarta, os temas dos seminários são temas que aparecem lá no livro do Corokovas. Tá? Então, vamos lá. O que a química farmacêutica estuda? Estuda a síntese dos fármacos, estrutura dos fármacos, relação estrutura química e atividade terapêutica, né? A estrutura de um fármaco promovendo uma determinada atividade. A provável ação de fármacos, propriedades e usos dos medicamentos, estudo dos fármacos de uso corrente sob o ponto de vista de sua utilização terapêutica ou higiênica, estrutura química correlacionada com a sua ação biológica, efeitos colaterais, reações adversas, posologia e formas farmacêuticas adequadas às principais especialidades patenteadas. Então, tudo que tem a ver, tudo que diz respeito a fármacos ou a substâncias biologicamente ativas, é a química farmacêutica que estuda. Tá? Então, a química farmacêutica é um elo entre a química e a farmacologia. Tá? É uma mistura dessas duas ciências. Então, aquela química orgânica toda que vocês tiveram no passado, ela serve de base para a química farmacêutica. Né? Para a gente entender algumas reações, alguns estudos de síntese,
né? É para isso que a gente estuda química orgânica. É uma matéria que é pré-requisita química farmacêutica. Tá? Lembra da IUPAC, lá do ano passado? Lembra quando eu falava para vocês? A nomenclatura IUPAC do composto. Então, a IUPAC é a União Internacional de Química Pura Aplicada. Descobriu um fármaco novo, vai reportar para a IUPAC. Está desenvolvendo uma nova substância, reporta para a IUPAC. Identificou uma nova substância, quando ela está caracterizada, você tem que avisar a IUPAC. Modo de ação de compostos biologicamente ativos ao nível molecular, e não só de fármacos, mas qualquer produto biologicamente ativo. Então, quem é que coordena isso, né? Quem é que é o responsável por essas descobertas, desenvolvimento e identificação de novos fármacos ou substâncias ativas? É a IUPAC. Tá? Inclusive, nomenclatura, tudo isso é determinado pela IUPAC. Tá? Então, a química farmacêutica é o campo das ciências farmacêuticas que aplica os princípios da química e da biologia, do conhecimento que conduz à introdução de novos agentes terapêuticos. Então, veja aqui no diagrama abaixo a relação da química farmacêutica com outras disciplinas. Então, está aqui. Ó. O centro do nosso curso de farmácia está aqui, ó, é a farmacologia. Né? E se você olhar aqui à esquerda, farmacologia, como é que ela está ligada à química farmacêutica? Ó, química e bioquímica, biologia e microbiologia. Então, a química farmacêutica tem correlação com química, bioquímica, biologia, microbiologia e relação direta com a farmacologia. Além dessas, a farmacologia ainda tem relação com farmacotécnica, biofarmacotécnica, toxicologia, patologia, e o conhecimento disso tudo leva ao conhecimento da medicina interna. Tá? Então, esse diagrama que tem lá no Coro-Cobas, ele coloca aqui, né? Ó, química farmacêutica, farmacologia, medicina interna. Né? Lembrando que a farmacologia é o centro do nosso curso de farmácia. Tá? Se você olhar bem esse diagrama, basicamente todas as disciplinas do teu curso elas se encaixam aqui, ó, em química, bioquímica, biologia, microbiologia, farmacotécnica, toxicologia, patologia. Está praticamente tudo aí no meio. Tá? Vou ser bem sincero com vocês. Vou ser bem sincero. Toda a química orgânica que a gente estuda no segundo ano, ela vai lhe ser útil para você compreender a química farmacêutica, para você compreender melhor a toxicologia, para você ter um conhecimento acima da média na farmacotécnica, tá? Mas se você vai trabalhar numa drogaria, né, dependendo de onde você for trabalhar, a química orgânica vai ser assim tão essencial? Não, não vai. Mas, se você for um aluno, né, daqui a 2 anos, um farmacêutico, conhecedor a fundo de farmacologia e de química farmacêutica, eu acho que você já tem um bom caminho andado à frente dos demais. Tá? Essa é a minha opinião pessoal. Né? Sem dúvida, a farmacologia é o central do nosso curso. E o embasamento químico que você tem junto da farmacologia. Eu acho que com isso você já tem aí um diferencial a mais que a maioria dos farmacêuticos. Tá? É óbvio que todo farmacêutico tem que conhecer farmacologia, né? Isso é óbvio. E todo mundo acaba gostando de farmacologia. Já das químicas, o pessoal não gosta muito, né? Sempre acaba fugindo das químicas. Então, é um diferencial, né? Vejam só. Eu sempre gostei de química, resolvi estudar química orgânica. Eu não pensava que eu ia dar aula de química farmacêutica. A minha intenção era dar aula de química orgânica, mas se vocês forem observar em outras universidades, na maioria dos cursos de farmácia, é alguém da química orgânica que dá química farmacêutica. A não ser que esse professor de química orgânica seja químico. Se o professor de química orgânica for químico, de formação básica, né, de graduação, aí ele não pode dar aula de química farmacêutica.
E assim, é até estranho falar, mas faltam professores especialistas em química farmacêutica. Quase não tem, né? Eu mesmo sou especialista em química orgânica, que é uma área extremamente afim da química farmacêutica, tá? E isso abre portas, né? Então, eu acabei levando vantagem. Primeiro, sou farmacêutico e fiz pós-graduação em química. Então, eu levo vantagem. Na hora de dar aula no curso de farmácia, é melhor ter um professor químico ou um professor farmacêutico? Quem é que entende mais a necessidade do curso? Quem tem a formação em química ou em farmácia? Então, nessa história, eu saio na frente de muita gente. Tá? Então, é isso que eu queria passar de mensagem em relação a esse diagrama. Né? Não adianta falar, eu gosto muito de farmacologia, eu vou entender só de farmacologia, porque não dá para você estudar só farmacologia. Né? Isso aí todo farmacêutico estuda. Então, você tem que ser bom em mais alguma outra coisa também. Tá? Aqui tem um pouquinho de história, né, do desenvolvimento da química farmacêutica, com Hipócrates, imagina, século IV a.C., né? Ou seja, 2.400 anos. Galeno. Quando a gente fala de desenvolvimento de química farmacêutica, é estudando substâncias, né? Observando o que determinadas substâncias faziam. Olha só, há aproximadamente 500 anos, olha isso, 500 anos atrás, Paracelso, né, que morreu jovem, aí, aos 48 anos, alertou para o fato de que os remédios tanto podem ser úteis como prejudiciais. Como é que pode, gente, um remédio, né, um medicamento, ser útil e prejudicial? Alguém pode me dizer? Qualquer medicamento em excesso pode surgir uma reação maligna. Ou seja, basta você errar a dose, né? Precisamente. Para você transformar um medicamento útil em uma coisa prejudicial, basta você errar a dose, não precisa fazer mais nada. Tá? Obviamente, né, vocês sabem, tem medicamentos que atuam em dose de 1 grama, né, 800 miligramas, e tem medicamentos que atuam na faixa de microgramas, poucos miligramas, às vezes. Tá? Mas eu estou falando de um fármaco que você tem que usar numa dose X. Se você usar uma dose 2 vezes X, já pode ser o suficiente para você transformar esse fármaco útil em alguma coisa extremamente prejudicial. Lá em 1850 até 1915, período de vida do Paul Ehrlich, foi considerado o pai da quimioterapia moderna, ou seja, há mais de 100 anos. E o Emil Fischer foi aquele que introduziu o conceito de chave-fechadura. Eu comentei com vocês o que é o conceito de chave-fechadura na aula de quarto ou não? Não me lembro. Você fez Não lembro não esse também, conceito de professor. chave-fechadura ou de farmacologia? É o mesmo, do fármaco interagindo no receptor. Eu A acho que gente é já mais... ouviu esse termo, professor, mas o senhor acho que não comentou na última aula, não. A gente já escutou com o Valber. O Valber. Então, é isso aí. Vocês já devem ter ouvido na farmácia. Então, foi o Emil Fischer que introduziu esse conceito, né? Isso a gente está falando de fármacos específicos, que são aqueles fármacos que interagem em receptores. Porque existem fármacos inespecíficos. A gente vai ver isso no capítulo 2 ou 3 daqui do livro, que existem fármacos que não interagem com receptores. Tá? Então, esse conceito de chave-fechadura é utilizado para aqueles fármacos denominados específicos, aqueles que possuem um receptor onde eles interagem. Tá? Também vamos falar sobre isso no decorrer das aulas. E aí, vamos falar de alguns conceitos básicos. A gente já até falou sobre droga, né? Lá no primeiro ano, na fitoquímica, falando medicamento homeopático, medicamento alopático, medicamento fitoterápico. Aqui, esses conceitos aparecem novamente, pode ser que tenha uma pequena diferença, algum detalhezinho de diferente em relação àquilo lá da fitoquímica. Então, vamos lá. Droga. Vocês já estão cansados de ouvir o que é droga. Matéria-prima que pode ser mineral, vegetal, animal, da qual se pode extrair um ou mais princípios ativos. Né? Aqui, os agentes terapêuticos de origem sintética não são drogas. Então, se você preparou uma substância química em laboratório, aquilo não é considerado droga. Tá? Aí aquilo vai cair na classificação, na definição de fármaco, e não droga.
Entre as três fontes, mineral, vegetal, animal, qual é a principal delas? A maioria das matérias-primas vem de qual dos três reinos? Vegetal? Vegetal, sem dúvida. Vai ter um gráfico que aparece, se não me engano, no capítulo 2, que mostra que a matéria-prima de origem vegetal é disparado maior do que animal ou mineral. Mas existem também substâncias ativas extraídas de matéria-prima mineral e animal. Tá? Então, posso pegar uma planta como exemplo? Uma planta da qual eu posso extrair uma ou mais substâncias ativas. Tá? Beleza. Fármaco. Substância química de constituição definida. Né? Aí não tem a palavra, mas tem que ser de constituição definida ou de constituição conhecida, né? Que pode ter aplicação em farmácia, seja como preventivo, seja como curativo ou como agente diagnóstico. Então, o fármaco, ele não precisa apenas ter a função de curar. Ele pode ser usado para prevenir, ele pode ser usado para fazer um diagnóstico, tá? E aí ele dá esse detalhe entre parênteses. Por este conceito, a matéria-prima vegetal, animal ou mineral, de onde se pode extrair uma ou mais bases medicamentosas, bases medicamentosas é a mesma coisa que substâncias ativas. Essa matéria-prima, ela não é fármaco, pois sua constituição não é necessariamente conhecida. Então, isso que ele está falando entre parênteses, não é fármaco, é droga, né? Então, eu pego uma planta qualquer. Vamos supor que eu faço uma extração dessa planta e eu consiga obter 5 compostos diferentes. A, B, C, D e E. Tá? Extrair. Então, a planta é a droga da qual eu extraí essas 4 substâncias. 5 substâncias. Extrair essas 5 substâncias, aí eu preciso separar as 5. Separo a A, separo a B, separo a C, a D e a E. E aí eu preciso identificar todas elas. A partir do momento que essas 5 substâncias estão separadas e completamente identificadas, eu posso dizer que eu tenho 5 fármacos. Tá? Então, a diferença é que a droga é a matéria-prima da onde você vai extrair os fármacos. Extrair, eu tenho 5 fármacos juntos. Não, você tem uma droga composta por 5 fármacos. Na hora que você separa, né, isola e identifica, que você conhece a estrutura química daquilo, aí você passa a ter um fármaco. Tá? Deu para entender a diferença entre droga e fármaco? Sim, senhor. E o que é medicamento? Medicamento eu já falei, reforcei lá no primeiro ano. Qual é a diferença entre droga, fármaco e medicamento? É uma palavrinha simples. 2 palavras, né? O que precisa ter? Seria a forma farmacêutica? A forma farmacêutica, né? Então, quando você vai lá na drogaria, tem lá na esquina da sua casa, você não compra fármaco, né? Lá na drogaria, aquelas caixinhas todas são medicamentos. Então, olha só. Só cuidado com essa definição, porque ele fala uma coisa e depois ele já logo conserta. Ó. Medicamento é o mesmo que fármaco, mas especialmente quando se encontra na forma farmacêutica. Então, não é o mesmo, né? Fármaco é quando ele não está na forma farmacêutica. Medicamento é quando ele está na forma farmacêutica. Fala um negócio para mim. Quem já fez estágio, quem trabalhou, quem trabalha em manipulação. Quando o dono da farmácia compra substâncias para ter lá no estoque dele, para depois manipular nas receitas que ele recebe, o que o dono da farmácia de manipulação compra? Droga, fármaco ou medicamento? Fármaco? Ele compra os fármacos, né? O dono da farmácia de manipulação, ele compra os fármacos. E aí ele pega aqueles fármacos, geralmente coloca na cápsula, né? Se a gente está falando de um sólido, coloca dentro da cápsula, e aí ele transformou aquele fármaco num medicamento. Então, olha o conceito da OMS. A Organização Mundial de Saúde não faz distinção entre fármaco e medicamento, como toda substância contida em um produto farmacêutico empregado para modificar ou explorar sistemas fisiológicos ou estados patológicos. Então, para a OMS é tudo a mesma coisa.
Fármaco, medicamento, é tudo igual. Especialmente quando está na forma farmacêutica. Tá? Mas, para nós, não é tudo igual. Se não tiver forma farmacêutica, não pode ser medicamento. Nenhum de vocês ingere, administra, nem passa na pele fármaco. O que vocês passam na pele, ou ingerem, ou administram, é medicamento. Certo? Qualquer medicamento é composto por pelo menos um fármaco, né? Um ou mais. Eu posso ter vários fármacos num único medicamento. Tá? Para que a gente pode usar os fármacos? Para que os fármacos são empregados? Tem uma série de funções, né? Como foi dito anteriormente, preventivo, curativo, agente de diagnóstico. Então, uma situação, letra A, para fornecer elementos carentes ao organismo, quando você toma vitaminas, sais minerais, proteínas, hormônios. Tá? Então, fornecimento desses elementos. Prevenção de uma doença ou uma infecção, soro vacina, esse está na moda. Deixa eu fechar um pouquinho aqui. Soro e vacina está na moda. Os dois previnem uma infecção ou uma doença, tanto o soro quanto a vacina? Eles estimulam o desenvolvimento da defesa do corpo. Ambos? O soro e a vacina? Não, o soro é aplicado depois, que nem quando Já tem uma picada de os cobra, o soro é anticorpos aplicado depois. prontos. Peraí, deixa eu só organizar aqui. O Guilherme estava só finalizando. Os dois servem para prevenir uma infecção, é isso, Guilherme? Eu não afirmei isso. Eu afirmei que eles ajudam na defesa do organismo. No caso da vacina, tem ai, esqueci a palavra que eu ia falar agora. O Mas tem antígeno. tem um antígeno. Uhum. E no soro? O soro já é uma solução, né? É uma solução que tem o quê? Ela já tem os anticorpos, não é isso, professor? O soro? Isso, não é isso, que ele já tem, que geralmente não é, como posso explicar? O soro não tem os fármacos, professor, ele hidrata e tem a medicação que vai tratar. Não, o soro não é o soro, Não é o soro fisiológico. Eu acho que você está confundindo com o soro fisiológico, soro glicosado. Não é esse soro que eu estou falando. Soro, normalmente, é soro antiofídico, né? Que ele está se referindo aí. Professor, a Fala, vacina Stephanie. estimula a resposta do corpo para gerar anticorpo, e o soro já tem os anticorpos prontos para combater na hora, não é isso? Porque você não Exatamente. teria tempo, por exemplo, do corpo ter uma resposta ao veneno da cobra, por exemplo. Então, Isso. ele já tem a sorologia pronta. É isso aí. O que você estava falando, Ana, que o senhor também cortou com o que você falou? Ana Beatriz? Não, eu tinha falado que o soro é utilizado como quando ocorre uma picada de cobra, que é aplicada imediatamente depois. O soro é um antídoto, né? O soro é um antídoto. E, então, quando ele fala ali, soros e vacinas, na verdade, prevenção é a vacina. Isso. O soro é para cura, né? Então, você toma a vacina justamente para o seu organismo produzir anticorpos, né? Para a sua imunização. Professor, desculpa a minha ignorância em relação a esse assunto. Então, no caso, assim, a gente pode definir esse tipo de soro como um antídoto, mesmo para outras doenças, né? No caso, assim, da Covid, ou não? Não, não existe soro contra a Covid. Só tem não! vacina. Eles estavam com... Não sei, aí fora, estavam com umas bolsas, né, de soro. Agora, não sei se era para Covid. Acho que não vi nada a respeito ainda. Eu acho que era teste, alguma coisa assim. Porque é o seguinte, né? A vacina, né, todo mundo já tomou um monte durante a vida. Você é o antígeno, você produz antígeno. Como é que o soro é produzido? Vocês lembram? Como é que produz soro? Você foi picado por uma cobra, que nem a Stephanie falou. Posso dar uma vacina para a Stephanie? Pô, você mata ela, né? Você foi picado pela cobra, você dá vacina, você dá mais antígeno? Não existe isso. O soro ele é produzido em cavalo, não é? E aí eles retiram por centrifugação
do plasma sanguíneo. Geralmente isso aí, no cavalo. É isso aí, tá? Eu acho que soro não funcionaria para COVID, porque a vacina não é imunidade adquirida. E se a gente está recebendo anticorpo de outra pessoa, ou do cavalo, o nosso corpo não reconhece como nosso. Então. Não, o problema não é esse, Stephanie. Vamos supor. Vamos supor, você pegou COVID agora, tá? Vamos supor. Vamos supor que o soro fizesse efeito. Você usou o soro, melhorou. Daqui a pouco você não pode pegar COVID de novo? Sim. O vírus está por aí, é diferente de uma picada de cobra, né? Você não vai ser picada por uma cobra todo dia, né? Espero-se que não. Se você usar um soro, não adianta você ficar tomando... Se existisse, você vai ficar tomando soro contra a COVID? Tá bom, peguei COVID agora, usei o soro. Melhorou rapidinho. Teu organismo não produziu nada. Aí você tem que amanhã pegou de novo, vai ter que tomar mais soro de novo. Vai resolver o teu problema? Não. O soro é uma coisa para emergência, né? Normalmente você pega o veneno da cobra, coloca um pouquinho no cavalo, o organismo do cavalo vai produzindo anticorpos, você tira sangue, separa lá o sangue do plasma, centrifuga, e aí você tem um concentrado de anticorpos do cavalo. Então, é para uma situação de emergência, né? O soro, picada de cobra, picada de aranha, picada de escorpião. Inclusive, você não tem que tomar a vacina Coronavac, da Oxford, para ficar imune contra a COVID. O soro também é específico. Tem um tipo de soro para cada tipo de cobra. Né? Se você foi picado pela cobra cascavel, você tem que ir no hospital, o pessoal tem que saber que é cascavel para te dar um soro específico contra o veneno da cascavel. Não, o negócio é específico. A indicação, inclusive, é até levar a cobra, se possível, né? Porque a não ser que você seja o expert em cobra e saiba realmente qual foi a cobra que te picou. Inclusive, tem um programa que eu assisto sobre cobras lá na Austrália. O que esses malucos que vivem na Austrália que ficam caçando cobra fazem? Eu já vi contando nesses programas. Eles pegam a cobra, eles tiram um pouco do veneno da cobra, né? Guarda lá no pote. O cara pega uma faca de ponta, faz pequenos furinhos assim no braço e molha a ponta da faca no veneno e coloca ali o veneno naqueles furos que ele fez no próprio braço, que é para justamente uma maneira de tentar adquirir uma certa imunidade contra a picada daquela cobra. É meio loucura o que esses caras fazem, mas como eles andam em regiões que tem muita cobra, a chance deles serem picados é grande, eles acabam fazendo esse tipo de processo, que no fundo ele está tentando se vacinar, né? Só que ele pega ali o veneno puro, ele não fez uma vacina, faz pequenos furinhos no braço e coloca ali. Que é mais ou menos como os índios se imunizam, né? Os índios se imunizam dessa maneira também. Certo? Perfeito, professor. Vamos botar lá de volta. Combate a uma infecção, né? Você tem os antibióticos. Bloqueio temporário de uma função normal. Anestésicos gerais, anestésicos locais e anticoncepcionais. Então, quando você usa o anestésico, você deixa de sentir dor naquele momento. Quando o efeito do anestésico passa, você volta ao normal. Assim como o anticoncepcional. Se você parar de tomar anticoncepcional, você pode engravidar. Né? É um bloqueio temporário. Corrigir uma função orgânica que está desregulada. Então, por exemplo, vou começar pelo último. Se você está com a pressão acima do normal, a pressão deveria estar aqui, você está com a pressão lá em cima. Então, você tem uma hiperfunção. Então, você tem que usar um medicamento para baixar a pressão, para tratar a sua hipertensão arterial. Tem aí, por exemplo, o metildopa. Ou, o inverso, uma hipofunção, quando você tem algum órgão, alguma glândula que funciona de maneira insatisfatória, né? Dessa forma, você precisa aumentar a função daquilo. Então, quem tem insuficiência da glândula suprarrenal pode utilizar hidrocortisona de forma que isso possa aumentar aí a função da glândula. Ou ainda uma disfunção, funciona fora do ritmo, né? Exemplo, medicamentos cardiotônicos, fármacos cardiotônicos, usados no tratamento de insuficiência cardíaca congestiva. Falamos dele lá no primeiro ano, caiu até na prova, né? Para que era usado o cardiotônico? Para ICC. Então,
ele corrige uma disfunção. Letra F. Destoxificação do organismo é a mesma coisa que desintoxicação do organismo. Tá? Então, aí você usa antídotos. Para cada situação, você vai ter um antídoto diferente. Né? Por exemplo, a picada de cobra, o antídoto é usar um soro. Né? E se você se contaminasse, se alguém te envenenasse, com metal pesado, chumbo, mercúrio, vocês sabem que esses metais pesados são extremamente tóxicos. E se você sofresse uma envenenação proposital por um metal pesado, o que eu poderia usar como antídoto? Alguém tem ideia? Carvão ativo? Carvão ativo, é que o carvão ativo acaba passando muito rápido. Tem substâncias que são até quelantes fortes com metais pesados. Pílula de iodo? EDTA. O que, Gabriel? Pílula de iodo? Iodo também poderia ser um complexante. Então, dependendo de qual é o agente que você se intoxicou, vai haver um antídoto específico. Vocês já ouviram falar no Ceatox, que tem lá no Hospital das Clínicas? Não. Nunca ouviram falar? A sigla é CEATOX. Não sei se é Centro de Atendimento e Toxicologia. Nunca ouviram falar? Não, nunca ouvi. Joga no Google depois, Ceatox. Eu acho que até hoje eu devo ter esse telefone no meu celular. Então, você liga para esse número, eles te passam informação das situações que você jamais pensa que vai passar. Olha, estou aqui em casa, aconteceu do fulano tomar uma cartela inteira de comprimidos de tal coisa. O Ceatox vai te dar o caminho, ele vai te explicar o que você deve proceder. Né? É um centro que presta informações sobre toxicologia. Se não me engano, fica lá no Hospital das Clínicas, lá na faculdade da USP, de Medicina da USP. Tá? Deixa eu ver se eu tenho aqui. Pelo menos eu tinha. Graças a Deus eu nunca precisei. Eu não sei se é o mesmo, eu tinha um que era do Ceatox aqui do Guilherme Álvaro. Era CCI Ceatox, Centro de Controle de Intoxicações, se não me engano, Ceatox. Esse aqui funcionava aqui no Guilherme Álvaro. Acho que não deve ser o mesmo número do que o lá de São Paulo. Mas depois, se vocês colocarem no Google, vocês acham essas informações. Tá? É interessante conhecer. Pode ser que um dia vocês precisem desse serviço. E aí vocês ligam lá e obtêm informação a respeito. Tá? Então, além dos antídotos, né, que são utilizados para desintoxicar o organismo, os fármacos também podem ser usados como agentes auxiliares de diagnóstico, como, por exemplo, o radiofármaco. Você pode precisar fazer uma tomografia computadorizada ou uma ressonância magnética com contraste. É um radiofármaco. Ou então você vai fazer uma radioterapia, algum tipo de quimioterapia com um agente que é radioativo. Tá? São fármacos radioativos. Principalmente a iodoterapia, a radioterapia, né? São fármacos radioativos. Então, assim, os fármacos, eles têm uma série de funções no nosso organismo. Eles podem ser usados para muita coisa. Né? Alguma pergunta aqui no final da página 4? Aqui no emprego dos fármacos, ou posso passar? Siga, professor. Vamos lá. Tá? O pessoal que já tem um pouco mais de idade, né? Assim, da minha faixa etária, antigamente, quando a gente estava na faculdade, quando a gente fazia estágio, eu não sei como é que fala hoje em dia, né? Vocês que fazem estágio nas prefeituras, por exemplo, chega algum paciente e pergunta se você tem, sei lá, aspirina. Tá? Ele falou pelo nome de marca. Vamos supor que tem alguém lá na farmácia que não sabe o que é aspirina. Na minha época, o pessoal falava assim, mas qual é o sal? Você pode falar qual é o princípio ativo. Na minha época, a gente falava muito qual é o sal. Qual é o sal desse medicamento? Qual é o sal desse remédio? Qual é o sal aí dessa caixinha? Ainda utiliza-se essa expressão quando você quer saber o princípio ativo de um determinado medicamento ou os princípios ativos?
Você pergunta qual é o sal ou não se fala mais assim? Eu pergunto quando é o sal, professor. Por exemplo, cloridrato de metformina. O cloridrato é o sal, o metformina é o princípio ativo. É o Não, que a né? gente Não, não, não. difere. Tá errado isso aí que você falou. Não, 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 não. Isso aí tá errado. O princípio Professor, ativo, perguntam bastante lá na drogaria, assim, uns senhorzinhos, velhinhos. os mais antigos, né? Aham, Mas sim. entre vocês mesmo, quem faz estágio, colegas de estágio, é só princípio ativo. Hoje em dia quase não fala, né? Qual é o saldo? Se eu chegar lá com o nome de marca, ninguém fala, né? Qual é o sal, né? Não, lá no hospital a gente fala princípio ativo. Às vezes, Fármaco. geralmente assim, professores falam o nome de marca e a gente já Já procura. É que sabe. é hospital, né? A gente já vai ver se Tá, ele é padrão ou não. tá. Gente, peraí. Vai cair, a gente já retorna. Vai cair em alguns. Então, vamos lá. Continuar gravando. Ô, Leandro, deixa eu só concluir o que eu estava falando, aí na sequência de pergunta, tá? Então é o seguinte, ô Gabriel, isso aí que você falou tá errado, tá? Cloridrato de metformina é o sal, é o princípio ativo. É claro que se isso é um sal, uma parte desse nome é o cátion, outra parte é o ânion. Cloridrato é o ânion, metformina é o cátion. Qual dos dois íons, neste caso, é o íon ativo? É o íon que vai fazer o efeito, né, contra a diabetes. É a metformina, né? Neste caso é o cátion. Mas tem outros sais, que é o ânion, que é a parte ativa. Então, a gente fala sais, né? Pelo menos na minha época a gente falava muito, qual é o sal, qual é o sal? Porque grande parte dos fármacos, não são todos, mas a maioria dos fármacos são comercializados na forma de sal, em vez de ser comercializada na sua forma ácida ou na sua forma básica, tá? E as questões a gente já vai ver na sequência, tá bom? Tem várias questões que favorecem transformar um fármaco no seu sal do que usar a forma ácida ou a forma básica. Então, por exemplo, cloridrato de metilformina. Então, a metformina é um cátion. Provavelmente, se você tem um cloridrato, você reagiu à metformina com HCl, né, para formar o cloridrato. Então, a metformina deve ser um fármaco de origem básica. Mas é melhor usar ele na forma de sal, de cloridrato, do que usar ele na forma de metformina pura, que é a forma básica desse sal. Tá bom? Fala, Leandra, antes de eu colocar de novo lá na tela, qual é a sua pergunta? Professora, agora são duas. O senhor está explicando de cátion e ânion. Na matéria de química farmacêutica, a gente vai entender por que às vezes é a parte do ânion ou do cátion que reage como a terapêutica? Não, isso não. Você sabe pelo nome se é o cátion ou se é o ânion que está atuando. Mas por que em alguns casos é o cátion, por que em outros é o ânion? Não. Isso não sei lhe dizer. Isso nunca vi uma explicação dessa. Né? Porque hora é o cátion, porque hora é o ânion. Não. A diferença é porque hora é o cátion ou hora é o ânion de acordo com a característica do composto. Então, se o composto for uma substância básica, ele precisa reagir com ácido para virar o sal. Se o composto é uma substância ácida, ele precisa reagir com uma base para se transformar no sal. Só isso. Por exemplo, a aspirina, o ácido acetilsalicílico, é usado na forma ácida, não é usado na forma de sal. É uma das poucas exceções. Tem alguns medicamentos que são usados na forma de ácido ou base livre, mas a maioria é na forma de sal. Mas a questão fisiológica, professor, interfere? Assim, a fisiologia mesmo, os receptores, a forma que vai agir no receptor? Não. A farmacocinética também influencia, mas tem outros pontos aqui, que eu vou colocar aqui, ó. Tem outros fatores, ó. Forma de sal, modificação de propriedades físico-químicas, é mais solúvel. Então, o medicamento chegou lá no teu estômago, ele tem que desintegrar, ele tem que dissolver no suco gástrico. E o sal é muito mais solúvel, né, em água do que um ácido ou uma base livre. Lembra que moléculas orgânicas, principalmente
5, 6 carbonos a mais, elas geralmente não são solúveis em água. Então, você dificulta a solubilidade dela no teu estômago. Os sais são mais estáveis, falando aí quimicamente. Se você deixar um pouco de sal de cozinha em cima da mesa, em cima da pia da cozinha, aquele sal estraga? Ele fica preto? Não. Não. O máximo que vai acontecer com ele vai ficar úmido. Ele chupa, ele absorve a umidade do ar. Só isso. Sal grosso, se você deixar um ano no armário aí do churrasco, não estraga o sal grosso. Então, sal, você pode pôr no sol, que ele só seca, ele fica bonitinho. Experimenta colocar uma substância com caráter ácido ou básico no sol. Decompõe. Então, é muito estável. Sensibilidade à luz, que era o que eu estava falando, a fotossensibilidade, e melhora nas características organolépticas. Quando você toma um medicamento em gotas, por exemplo, você põe lá um pouquinho das gotas com um pouquinho de água e toma. Tem medicamentos que tem um gosto ruim pra caramba? Não tem? Os medicamentos são muito ruins. Tem uns outros que eles colocam, né? O sabor morango, o sabor framboesa, para disfarçar um pouco. Se fosse na forma ácida ou básica, seria muito pior. Imagina você colocando na tua boca uma substância de caráter ácido. Você podia causar uma lesão na tua boca, na tua faringe, teu esôfago, né? Entendi, professor. Melhora na biodisponibilidade também. Pode facilitar ou aumentar a absorção. Pode ocasionar aumento na potência. Por quê? Se ele é mais absorvido, você tem maior quantidade de fármaco. Prolongamento do efeito, ele age por mais tempo. Tá? E a terceira e última, não menos importante, diminuição da toxicidade. Diminuindo a toxicidade do fármaco também é um ótimo efeito, né? É uma coisa boa que você tem no teu organismo, tá? Por esse motivo, muitos fármacos que são ácidos ou bases orgânicas são transformados em sais, são usados na forma de sais para haver uma melhora em propriedades fisicoquímicas, em biodisponibilidade e em redução de toxicidade. Tá bom? Tá, entendi. Professora, a minha outra pergunta era que estava referente mais a um assunto de cima. Por exemplo, professor, se a pessoa ela tem uma intoxicação por metal pesado, o senhor sabe se a gente pode, então, administrar diretamente o EDTA como agente quelante? Porque, assim, eu sei que o EDTA está na composição de alguns medicamentos, mas num caso de uma intoxicação por metal pesado, ele pode ser só o EDTA administrado diretamente no paciente? Não sei se é só o EDTA. Eu sei que o EDTA serve como antídoto para metal pesado. Agora, qual é o protocolo de desintoxicação com metal pesado? É só EDTA? Não sei te dizer. Se tem mais alguma coisa que eles fazem. Aí não tenho a menor ideia. Mas o EDTA é uma substância quelante. Pode ser usada para complexar metal pesado e aí ele carrega o metal para fora do organismo, né? Ele elimina. Agora, só isso, normalmente, dependendo da dose, fazer lavagem gástrica e outros procedimentos. Mas aí eu não sei te dizer qual é o protocolo para cada tipo de metal pesado, para cada tipo de agente intoxicante. Ah, entendi. Obrigada, professor. Tá? Aqui, pessoal, é próxima aula, tá? Ação biológica dos fármacos é a próxima aula. Então, antes da gente encerrar, tem mais alguns minutinhos. Seguinte, o calendário ainda não aparece para vocês no material didático, né? Conforme eu comentei na quarta-feira, no calendário que eu recebi, eles colocaram o feriado do carnaval, como todo ano, né? Começa na próxima sexta, dia 12, então no dia 12 já não tem aula. Sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta. Vai até o dia 17, de 12 a 17. Eu, particularmente, estou achando que a faculdade não vai tirar isso do calendário. Tá? Eu estou achando que a faculdade não vai tirar esse feriado do calendário. Mas pode ser que tirem, né? De repente, semana que vem, eles falam que vai ter aula. Eu acho improvável, porque muita gente se programa de acordo com o calendário. Vocês não receberam, mas o da engenharia já está disponível, e o da engenharia também diz que não tem aula. E aí muita gente se programa para viajar, para fazer isso, fazer aquilo, e depois eles cortam na última hora, atrapalha muita gente. Então, são 3 dias que no final do ano, vai pôr 3 dias agora, vai tirar 3 dias no final do ano.
eu acho que não vai haver mudança. Sendo assim, a gente tem aula na quarta e na sexta-feira não, certo? Eu já coloquei no plano de ensino dessa forma. Se vocês olharem no plano de ensino, já está assim. Está marcando lá a aula quarta-feira, teórica, né? Novamente às 20h45, se não me engano. E na sexta já consta como feriado, tá bom? Não esqueçam de responder para o Gabriel a pesquisa, né? De intenção de retorno às aulas presenciais. E por hoje é isso, tá? Estou exatamente como eu estava com o pessoal do diurno, cheguei aí no mesmo ponto. Alguma pergunta, alguma dúvida, pessoal, antes da gente encerrar? Ninguém? Então tá bom. Fala, Gabriel. Eu estou tentando entender só um pouquinho. Então, vamos supor que se vai cloridrato de metformina. Se eu tirar o cloridrato, a metformina se torna tóxica, por exemplo. Não, não, não. Ela é Eu não ácida. falei que ela vai se tornar tóxica. Não é isso. A transformação no sal acarreta uma série de melhoras. Eu não estou dizendo que se você usar metformina sem o cloridrato, ela não vai funcionar, ela vai ser ruim. Eu não falei isso. Ali, aquele tópico fala assim, razões diversas explicam porque ácidos e bases livres são transformados em sais. É isso que tá falando ali no texto. É para melhorar as propriedades físico-químicas, é para melhorar a biodisponibilidade e é para reduzir a toxicidade. Eu também não estou dizendo que todos os fármacos são tóxicos, né? Se usados dentro da dose normal dele, só porque não estão na forma de sal, tá? Mas a forma de sal acarreta uma série de melhoras, uma série de benefícios em aspectos físico-químicos e de biodisponibilidade, né? Certo? Ok, então, certo. Obrigado, professor. Nada. Mais alguém? Mais alguma pergunta? Então tá bom. Então eu vou parar a gravação. São 7:55, daqui a pouquinho vocês têm outra aula. Então, quarta-feira nos vemos novamente, às 8h45. Já coloquei o link lá no Zoom, né? Aula número 3. Uma boa noite a todos, um bom final de semana. Tchau. E um agradecimento especial ao Walter, aí que está comigo na câmera. Foi o único. Obrigado, Walter. Opa, tamo junto. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite, Tchau. pessoal. Boa noite, professor. Obrigada. Boa noite.